Olá a todos, o meu nome é Sofia da Assunção, eu sou coach de vida e de carreira e fundadora do projeto Find a Purpose Not a Job. Hoje venho-vos com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou abordar a questão da missão. Isto porque tenho muitos clientes que chegam até mim nas sessões de coaching e me perguntam: mas Sofia, como é que eu sei que encontrei a minha missão? Como é que eu posso fazer para encontrar a minha missão? Ou como é que eu sei que o trabalho que eu estou a fazer neste momento é a minha missão? E isto tem surgido muito nas minhas sessões de coaching, mas também tem surgido muito em conversas informais que tenho às vezes com amigos e com familiares. E por isso eu resolvi abordar este assunto. Até porque é um assunto que me é muito querido, porque eu própria passei por um processo de reorientação vocacional e procurei durante muito tempo a minha missão e estive muito perdida nesse processo de procura. E também porque hoje o meu trabalho passa por ajudar pessoas que estão nesse processo e, portanto, que procuram também a missão delas. E como é um assunto que me toca tanto e que me é tão pessoal, eu vou olhar durante o vídeo para o meu caderninho que tenho aqui em baixo com várias notas que eu escrevi antes do vídeo para ter a certeza que não me esqueço de nenhum ponto importante de abordar. O que eu vou fazer também é que vou falar sempre muito do meu exemplo, da minha história, não do meu exemplo, da minha história. E isto porque, como a Flávia Melissa diz, eu não posso levar as pessoas onde eu nunca fui. E eu não posso falar de coisas senão daquelas que eu própria vivi e que experienciei. Por isso eu vou a cada vez referir a minha própria história para explicar aquilo que vou tentar explicar. E para começar, acho que é muito importante clarificar aqui o que é uma missão. E para vos falar disso, eu vou-vos dar o exemplo dos tropas e dos soldados que vão para fora realizar missões militares. Ou até de jovens que vão para fora realizar missões religiosas. E todas estas missões, para nós é bastante claro na nossa cabeça quando falamos nestas missões, que são coisas que são trabalhos que são limitados no tempo. Portanto, são realizados durante um período limitado de tempo. E quando pensamos muitas vezes na missão da nossa vida, nós pensamos muitas vezes na missão que vai durar até ao final da nossa vida. Ou seja, a missão que eu escolher hoje vai ser a missão que eu vou realizar o resto da minha vida inteira. E eu falo de experiência própria, porque eu própria pensei isto durante muito tempo. E isso fez com que eu bloqueasse completamente no meu processo de procura da minha missão. Porque eu não conseguia imaginar-me a fazer uma coisa para o resto da minha vida. Uma só coisa até ao final dos meus dias. E o que eu explico muitas vezes, e as pessoas normalmente compreendem quando eu explico as coisas assim. Por exemplo, eu neste momento da minha vida estou a viver um capítulo que é completamente diferente de capítulos que eu vivi no meu passado. Às vezes olho para o meu passado e penso, caramba, já vivi coisas tão diferentes. Foram capítulos muito diferentes da minha vida. E assim como nós vivemos capítulos diferentes da nossa vida, a nossa missão também vai mudando consoante aquilo que nós vamos vivendo e as pessoas em que nos vamos transformando. E portanto, é importante que as pessoas que andam à procura da missão percebam que a missão não tem que ser uma coisa, não tem que ser uma resposta, uma única resposta até ao final da vida delas. E o facto de pensarmos assim, que a minha missão hoje pode ser uma e amanhã pode ser outra, alivia a pressão que nós colocamos em nós quando temos que encontrar uma coisa para fazer até ao final da nossa vida. É uma grande pressão pensar assim, porque eu vou ter que gostar muito de uma coisa que vou ter que fazer até ao final dos meus dias. Portanto, este é o primeiro ponto que eu queria clarificar com vocês, é que missão não é uma missão para o resto da vida. A missão é temporária, é limitada no tempo. Isto para a maioria das pessoas. Hein? Depois há aquelas pessoas que são capazes de realizar a mesma missão a vida inteira, mas seja como for, o importante aqui é que no vosso processo de procura da vossa missão, vocês não coloquem essa pressão em cima de vocês, que têm que encontrar uma coisa para o resto da vossa vida. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também passei por ele, é de pensarmos que uma missão tem que ser algo grandioso. Eu, por exemplo, quando pensava na minha missão, eu pensava na Oprah Winfrey, eu pensava em Gabrielle Bernstein, pensava na Chris Carr, e todas estas pessoas são pessoas que fazem um trabalho
espetacular, mas com auditórios que são enormes. São pessoas que trabalham para já com a comunicação social e então têm acesso a um público que é vasto, bastante vasto e internacional. E as pessoas, lá está, às vezes quando pensam em missão, pensam numa coisa assim, uma coisa enorme, que tem que ser grandioso, que temos que ter um grande auditório, que temos que nos tornar pessoas famosas, enfim. O conceito de missão vem conotado com estas ideias todas, com estes conceitos todos, que estão um bocadinho subjacentes, mas que são conceitos falsos. Porque na realidade, a nossa missão, pode passar por coisas bastante simples. Pode passar por ser mãe ou pai a tempo inteiro, que é uma missão extremamente importante, mas que nós desvalorizamos completamente. Pode passar pelo simples facto de fazer pequenos projetos de reciclagem. Pode também passar por exemplo, fazermos parte de uma equipa de trabalho e sermos aquela pessoa que faz rir a equipa. Portanto, a nossa missão não precisa de passar por um grande público ou um grande auditório. Pode ser uma coisa bem mais simples e que não é por isso que não é uma missão e que que não tem valor. Porque nós temos muitas vezes muitas carências na nossa comunidade mais próxima, familiar, em termos os nossos amigos, às vezes mesmo a nossa comunidade em termos da freguesia onde vivemos. Temos tantas carências aí, estamos sempre à procura de uma coisa que eu deva fazer para o mundo inteiro. Quando às vezes a nossa missão passa simplesmente pela nossa família, ou pelos nossos amigos, ou pela nossa comunidade mais próxima. E isto também tira muito peso e muita pressão quando nós procuramos a nossa missão. Porque lá está, eu não conseguia imaginar-me a fazer uma coisa muito grande porque ainda não tinha os conhecimentos, nem os instrumentos, simplesmente isso coloca uma pressão tal em cima das pessoas que bloqueia as pessoas no processo de procura. Portanto, retificar aqui só a representação que vocês têm de missão, que missão não é necessariamente uma coisa grande e que não é por ser grande, ou melhor, que não é por ser pequena que ela deixa de ser valiosa, ok? Portanto, isto são 2 pontos que é importante clarificar aqui. Depois vou-vos dizer uma coisa que é talvez um pouco simplista, mas que é pura da realidade. A nossa missão, e nós já vimos que podemos ter várias missões diferentes ao longo da nossa vida, passa por aquilo que nos faz feliz. Ou seja, aquelas coisas que nós gostamos de fazer, quando fazemos sentimos prazer, que nos sentimos motivados para fazer, com energia, com vontade, que sentimos que nem precisamos de ser disciplinados porque automaticamente nós temos vontade de fazer aquilo. E outra forma de identificarem a vossa missão é também aquela coisa que vocês fazem e que quando estão a fazer, vocês esquecem-se que o tempo está a passar. E quando dão por vocês, passaram 5 horas e vocês tiveram o tempo todo a fazer aquilo. Ok? A missão passa muito por isto. Por aquilo que nos faz realmente feliz, por aquilo que nos dá prazer. Ok. Agora que eu já expliquei estes conceitos, eu vou passar a uma segunda parte. Ok, então agora vocês já sabem o que é que vos faz feliz. Portanto, parte dos gostos pessoais, check. Mas há aqui outro fator que é bastante importante quando se procura a nossa missão. E é um sujeito que é um assunto que é bastante delicado porque nós temos muita dificuldade em assumir que todos nós temos dons e temos talentos, ok? Mas a realidade é que todos nós, cada um de nós, nasceu com dons e talentos que são únicos. Algumas pessoas passam, por exemplo, por tocar um instrumento musical. Outras pessoas vão passar pela escrita. Outras pessoas vão passar pela pintura, pela dança. Portanto, todos nós... Outras pessoas vão passar pela culinária. Outras pessoas vão passar pela organização da casa. Enfim. Todos nós nascemos com certos dons e certos talentos. São coisas inatas que nascem um pouco connosco, que não são propriamente trabalhadas nem na escola, nem em cursos. São coisas que nascemos com aquela forçazinha que é diferente, que nos diferencia das outras pessoas.
E normalmente a nossa missão passa justamente por aliar aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que nos faz feliz, com aqueles que são os nossos dons e talentos naturais. E para explicar um bocadinho melhor isto, eu vou falar mais uma vez do meu exemplo. Portanto, eu tinha o gosto pessoal de escrever, ler sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade, interajuda, motivação e ajudar pessoas. Aliás, este gosto pessoal era algo de tal forma importante para mim que era o que me tinha feito escolher a licenciatura em fisioterapia, porque eu queria muito ajudar as pessoas e achei que era uma boa forma de poder fazê-lo, tirando a fisioterapia. Portanto, estes eram os meus gostos pessoais, foi coisas que eu o ajudar pessoas era algo que eu já sabia há muito tempo, mas nem sempre tinha consciência disso, é engraçado. Mas o ler e o escrever foi algo que eu fui percebendo à medida que fui estando mais tempo na minha própria companhia, porque era a forma como eu mais gostava de passar o meu tempo livre. E os meus dons e talentos? Os meus dons e talentos passavam muito pela escrita, pela comunicação escrita. Desde pequenina, quando comecei a pensar nisso, é que me apercebi. Isto nem sempre foi claro para mim, mas quando comecei a pensar no assunto, percebi que desde pequenina eu tivera sempre esse talento para escrever. Lembro-me de ter ganho alguns concursos de literatura para jovens, em que tive que concorrer com alguns textos meus e ganhei esses concursos e desde cedo que escrevo. Acho que sou das pessoas que eu conheço que começaram a escrever mais cedo e que mantiveram a escrita durante tantos anos. Tive imensos diários, mais do que a maioria das minhas amigas. Portanto, quando comecei a olhar para trás, eu comecei a perceber que isto realmente era um talento que eu tinha. Então, eu já tinha reconhecido aquilo que me fazia feliz e já tinha reconhecido aqueles que eram os meus dons e talentos. E agora bloqueio, como muitos de vocês bloqueiam também, que é, ok, eu já sei o que me faz feliz, já sei quais são os meus gostos e os meus talentos, e agora como é que eu vou conjugar isso para ganhar dinheiro com isso? E este é o passo que exige mais coragem. E porquê que eu digo isto? Digo isto porque nós normalmente temos profissões que estão pré-concebidas na nossa cabeça. São as profissões que nós conhecemos: advogado, professor, médico, enfermeiro, aquelas profissões assim típicas que nós conhecemos. E atenção que eu não estou a dizer típico no sentido de menosprezar alguma dessas profissões. Estou apenas a dizer que é típico, ou seja, não é o mais comum, mas não são as profissões para todas as pessoas, para todos nós, ok? E nós temos que sair um bocadinho desta caixa que nos fala, que nos mostra estas profissões tipo. E temos que começar a pensar, ok, vou criar o meu próprio trabalho. Vou criar uma forma de aliar os meus gostos pessoais com aqueles que são os meus talentos e os meus dons. E eu nessa altura, embora tivesse começado a minha formação de coaching para me ajudar a mim própria, comecei a perceber que o coaching me ia ajudar, ou me ia permitir, melhor dizendo, a exercer os meus talentos com os meus gostos pessoais. Ou seja, eu ia poder ajudar pessoas fazendo o quê? Lendo muito sobre os assuntos que me interessavam, escrevendo muito sobre os assuntos que me interessavam, e isso ao escrever sobre os assuntos que me interessavam e ao pesquisando sobre os assuntos que me interessavam, eu ia conseguir ajudar essas pessoas. Portanto, eu ia conseguir aliar as duas coisas. Claro que criei sessões de coaching, que é a minha forma também de escrever falando. Portanto, vou falar com pessoas sobre os assuntos que me interessam realmente e ajudar as pessoas a encontrarem também a missão delas, que foi aquele que foi o meu processo de encontrar a minha própria missão. Portanto, acabei por encontrar no coaching uma profissão que me permite aliar os meus talentos com os meus gostos pessoais. E isto é a forma, se vocês conhecem os vossos talentos e se vocês conhecem os vossos gostos pessoais, o que eu vos sugiro é que vocês tentem ser criativos e imaginar de que forma é que vocês podem começar a ganhar dinheiro aliando essas duas coisas.
E provavelmente essa forma ainda não existe. Essa forma de ganhar dinheiro vocês terão que a criar. Eu, quando vim para Portugal, tinha terminado há relativamente pouco tempo um módulo de marketing do coach. E o meu professor, na altura, disse-me que eu estava a dar um passo muito arriscado de vir para Portugal com o meu conceito de coaching, porque Portugal é um país em crise económica e que o coaching acaba por ser um luxo e que as pessoas não têm dinheiro para luxos e depois o coaching ainda não é muito conhecido. Como é que eu vou ainda por cima trabalhar pela internet, que é uma coisa que ainda assusta muitas pessoas, mas a verdade é que eu estava a aliar tudo aquilo que eu mais gostava de fazer com aqueles que eram os meus talentos. E a verdade é que resultou. E resulta todos os dias e eu faço tudo com uma enorme paixão, uma enorme motivação e energia. E quando faço estes vídeos e os artigos e quando faço as minhas sessões de coaching, eu nem sequer dou pelo tempo passar. Porque estou a fazer coisas que eu amo realmente. E é claro que eu tive que arriscar e criar algo que em Portugal ainda pouco existia. E por isso o que eu vos sugiro é que vocês façam uma lista de tudo aquilo que vocês possam imaginar, por mais surreal que possa parecer, de formas de aliar os vossos talentos com aquelas que são as vossas paixões, os vossos gostos pessoais. Serem criativos, imaginarem e tentarem trazer para a realidade um novo conceito que provavelmente ainda não existe. Eu espero que este vídeo vos tenha ajudado com todas estas dicas a clarificar um bocadinho o que é a missão e o que é que vocês podem fazer para encontrarem a vossa missão. Se vocês têm alguma pergunta ou se têm algum comentário, não hesitem em escrever em baixo. Todas as perguntas eu respondo. Sejam perguntas feitas no YouTube, sejam as perguntas que me são feitas no blog ou no Facebook. Eu respondo a todas as perguntas na mesma semana. Portanto, não hesitem em contactar-me se tiverem alguma questão. E pronto, por hoje é tudo. E vemo-nos daqui a 15 dias para mais um vídeo. E boa sorte na vossa jornada de procura da vossa missão. Até breve e continuem a seguir aqui o Find a Purpose Not a Job. Tchau, até à próxima!